Administração por objetivos. Eu analisei milhares de questões, milhares não, vai, centenas de questões desse assunto para mapear o que mais cai na área de concursos, nos concursos públicos pelo Brasil. E o resultado é essa aula que você vai ver agora, onde a gente vai dar uma introdução à APO, explicar as características, vantagens, desvantagens, implantação, tudo que eu identifiquei que costuma cair. Essa aula vai ser a mais completa do YouTube que você vai ver sobre administração por objetivos e vamos nessa. O que você vê aí na tela é o nosso material, tá? O nosso material que vai explicar sobre a introdução, a gente vai ter exercício para você fazer, a gente vai falar das características e tudo mais, vantagens e aquela coisa toda, tá bom? Lembrando que esse material aí você pode baixar no ADM Academy, tá bom? Você que é aluno do ADM Academy pode baixar esse material, se você não é, bate print da tela, tá bom? Legal, então o que eu quero que você entenda? Primeiro, olhe para cá. Eu vou desenhar aqui um chefe, tá? Olha só, um chefe, ele tem gravata, ele tem um ombrinho aqui forte, porque ele é o chefe, tá? Ele tem uma calça estilosa, porque ele é o chefe. Boca de sino ainda, né? Ó, e um cintinho bonitinho. E ele vai ter também um relógio aqui na mão dele. Beleza, esse é o chefe, certo? E o chefe tá feliz. O chefe está feliz. Beleza? Já esse aqui é o subordinado. Magrelo, bichinho coitado, tanto sugado que ele é, tá? Mas ele também tá feliz porque ele gosta de trabalhar, certo? Também tá feliz. O cabelinho dele tá mais cortadinho do que o do chefe, beleza? Vamos deixar ele gordo, né? Ele gordo fica mais bonito. Ok, beleza. Esse aqui é o chefe e esse aqui é o subordinado. Para você entender a administração por objetivos, você precisa entender que o chefe senta com o subordinado. O chefe se reúne com o subordinado. E nesse momento que o chefe se reúne com o subordinado, ele vai lá e fala: eu espero isso de você. O subordinado fala assim: tudo bem, eu concordo com essa meta, mas você tem que me dar condições para trabalho. E aí, ambos alinham objetivos. O chefe dá um objetivo da organização para o subordinado concorda com esse objetivo. E a partir desse momento, ambos vão trabalhar em conjunto para entregar os resultados. A administração por objetivos também é conhecida como gestão por resultado. E é isso, a gente vê muita administração pública essa palavra, gestão por resultados. E na parte privada, a gente normalmente usa APO, né? Administração por objetivos. Mas isso aqui é só para você, para contextualizar a situação para você. Vamos explicar isso direitinho, tá bom? Então vem para cá. Então eu vou colocar esses dois numa bolha. Deixa eu fazer um círculo aqui. Pronto. E se você já estuda comigo, você sabe que a primeira coisa que eu faço quando a gente fala de um assunto, que eu vou colocar bem aqui no centro, ó, APO. A primeira coisa que eu faço é conceituar esse assunto. Então, deixa eu dar o conceito para você de administração por objetivos. Administração por objetivos, aí eu vou escrever bem aqui, ó, é uma abordagem de administração focada em resultado. E isso aqui é importantíssimo. Por que isso aqui é importante? Porque há questões que falam que o foco é a eficiência. Só que se você já estudou comigo e aprendeu a diferença entre eficiência e eficácia, você sabe que eficiência tem a ver com os meios e eficácia tem a ver com os fins. Eficiência tem a ver em como fazer. Eficácia tem a ver no que fazer, qual o objetivo que quer alcançar. Então, a administração por objetivos é focada em eficácia, ou seja, em alcançar objetivos, e não em eficiência. Ela é focada no fim e não no meio. Vamos prosseguir. Você também pode chamar de gestão por resultados, certo? Esse modelo de gestão chamado APO, ele tem um autor, alguém que pensou essas ideias. Quem foi esse autor? Peter Drucker. Peter Drucker, para nós que estudamos administração, ele é conhecido como o pai da administração moderna. Dele vieram muitos conceitos que se usa hoje para gerir empresas. Ele é uma pessoa muito reconhecida, muito conceituada. E ele criou essa ideia de administração por objetivo, ou pelo menos ele desmembrou, ele popularizou essa ideia. E depois muitas outras pessoas vieram também ali acrescentar. E, enfim, você tem várias abordagens que citam a administração por objetivo, cada uma talvez de uma maneira diferente, mas existem características comuns a todas elas, beleza? Vamos prosseguir. E isso aqui aconteceu em 1900
1954. É importante a gente falar que essa APO é uma abordagem. Eu já falei ali em cima que é uma abordagem, só que tem duas características dessa abordagem que é bom falar. Ela é uma abordagem democrática e também é uma abordagem pragmática. Por que ela é uma abordagem democrática e pragmática, como eu escrevi bem aqui? Porque ela pressupõe que o gerente e o subordinado vão estabelecer as metas juntos, ou seja, é uma democracia. Não é algo unilateral. Não é algo que o gerente vai, tu vai fazer isso aqui sim, e o cara tem lá que fazer. Não é assim que funciona. Ela é uma abordagem democrática. E ela é pragmática porque ela é focada na prática da administração. A gente tem aqui um tema que a gente trata como decorrência da teoria neoclássica. A teoria neoclássica, se você já estudou sobre o assunto, se não, tem uma aula completa aqui para você estudar sobre o assunto. Tem uma aula de acho que 25 minutos, 30 minutos de teoria neoclássica, e você vai entender. Ela é uma abordagem pragmática, que foca na prática, no fazer, né? Então, essa abordagem aqui de APO, o cara senta com o subordinado, democracia, e ele diz se vai fazer isso. Ele diz não, né? Os dois chegam num comum acordo que vão fazer A, B e C na prática. Por isso a gente chama de abordagem democrática e pragmática, ou pragmática e democrática, e isso costuma cair em prova, tá? Não é muito não, mas já apareceu uma, duas vezes, dizendo que é uma abordagem, por exemplo, autocrática. Tá errado. Se tiver falando da autocrática, você já sabe que não é, porque autocrática é quando é imposto e democrático é quando é em conjunto, beleza? Vamos seguir. Um outro ponto diz respeito ao alinhamento. Como assim alinhamento? Ora, existe aqui o objetivo da organização e existe o objetivo do indivíduo, da pessoa. Veja, se eu traçar uma linha reta para cá, o objetivo da organização pode ser um e o objetivo da pessoa pode ser outro. Portanto, estão desalinhados. Quando a gente estuda administração, vou apagar isso aqui. Quando a gente estuda administração, a gente aprende que o administrador ele precisa guiar seus subordinados para alcançar os objetivos da organização. Só que tem uma pegadinha. Ao mesmo tempo que o subordinado alcança o objetivo da organização, ele tem que alcançar o objetivo dele mesmo. Por exemplo, a empresa quer ter lucro, beleza. E o cara quer o quê? Ele quer dinheiro, ele quer trabalhar, ele quer sobreviver, ele quer boas condições de trabalho, ele quer ser feliz no trabalho, ele quer ser reconhecido. Então, o administrador que tem seu subordinado como que é um líder do seu subordinado, ele precisa fazer que esse cara alcance o que ele quer, ao mesmo tempo que alcance os objetivos da organização. Isso, inclusive, é conceito da área de administração. A administração é alcançar os objetivos com e através das pessoas para alcançar os objetivos da organização e das pessoas. Isso é um conceito muito conhecido da área de administração. Então, quando esses objetivos estão desalinhados, isso não é bom. E qual é o papel da administração por objetivo? É que, se aqui é uma organização, vou desenhar um prédio, né? Meu prédio aqui, ó, que representa a organização. E aqui eu vou desenhar um indivíduo, que representa o subordinado. O que é esse alinhamento? Que, aliás, eu vou escrever aqui, alinhamento de objetivo. Significa que tanto o objetivo da organização quanto o objetivo individual, eles estão indo para o mesmo caminho, eles estão em alinhamento. Super fácil de entender. Então, como eu te falei aqui, se é uma gestão por resultados, o foco tá aonde? O foco tá no resultado. Isso aqui é muito importante. E aí, aonde estão os esforços dessa abordagem? Por que colocar esforço, força nessa abordagem? Os esforços estão nas metas, que têm que ser claras, ou seja, o chefe e o subordinado em conjunto estabelecem claras metas para o subordinado, tá bom? Quando o chefe senta com o subordinado, é para estabelecer meta para ele, beleza? E isso, claro, é de forma participativa, ou seja, ambos participam. E é claro que existe o quê? Um acompanhamento. Não é só dar a meta, dar o negócio e deixar para lá. Existe um acompanhamento contínuo para revisão, para dar feedback, para analisar desempenho. Existe uma avaliação de desempenho, que é bom a gente escrever aqui, certo? E aí o exemplo prático eu já acabei de te dar, né? Escrevi aqui exemplo. Qual é o exemplo? Imagina uma empresa que ela quer aumentar as suas vendas em 10%, tá?
Esse chefe e esse subordinado estão trabalhando numa empresa e querem aumentar a venda em 10%. 10% nos próximos 3 meses. Então, o que acontece nessa abordagem da APO? O gerente de vendas senta com a equipe, com cada um dos subordinados, e eles juntos vão estabelecer metas específicas. Tipo, exemplo, meta. A meta é mais atendimento. Vou colocar isso mais para baixo. Mais atendimentos a cliente. Sei lá, 10% a mais. Pronto. Isso aqui eu consigo medir, isso aqui eu consigo mensurar, isso aqui é plausível. Porque se o cara, por exemplo, se esse subordinado atende 10 pessoas por dia e eu quero aumentar em 10% o atendimento dele, ele vai passar a atender 11. Se ele atende 100, ele vai passar a atender 110. É uma meta plausível, não é uma meta absurda. Mas lembre, chefe e subordinado sentam juntos para estabelecer essas metas. E isso é muito importante, porque a APO ela traz essa ideia de democracia e de participação. O subordinado participa das metas que ele mesmo recebe. Ele participa, ele é avaliado, é conversado com ele o que ele tem que fazer. Isso pode gerar algumas desvantagens, mas eu vou tocar nesse assunto mais na frente ainda nessa aula. Mas essa é a APO. Isso que você viu aí na tela, ó. Isso que você viu aí na tela, essa é a APO, tá bom? Essa é a APO. E é o que você precisa entender. Como eu falei, algumas pegadinhas dizem que essa APO é autocrática, ou seja, como se o subordinado recebesse a sua meta, o seu objetivo de maneira unilateral, sem aceitar ou não, só receber se tivesse que fazer. Não é assim que funciona, tá bom? Vamos prosseguir. Olha só essa questão. Questão número 1. A definição de responsabilidades de gestores e subordinados. Mensuração, controle de resultados e objetivos para cada departamento ou posição. São características no caso da, administração por objetivos, não tem nem o que falar. Bom, talvez algumas pessoas falem, mas aqui não fala de dar objetivos para o subordinado, aqui fala de dar objetivos para o departamento ou para a posição. Quando ele fala de posição, ele está falando do subordinado. E sim, as metas podem ser para uma equipe como um todo, tá? É que quando a gente estuda, a gente normalmente vê nos livros falando sobre o gestor e o subordinado juntos estabelecendo essa meta. Mas não precisa ser o gestor ou o subordinado. Pode ser o gestor e a sua equipe. Pode ser o gestor e o departamento inteiro, desde que essas metas sejam participativas. Beleza? Vamos prosseguir. A administração por objetivos, APO, surgiu em 54. Ok. Quando Peter Drucker, em função de exigências ambientais internas que as organizações passaram a sofrer, publicou um livro sobre o tema. Sim, ele publicou realmente esse livro. Posteriormente, outros autores incrementaram ou criaram seu modelo de APO. Perfeito. Mas há características genéricas para todos os enfoques. E aí ele fala, considerando o exposto a APO, aí vem das alternativas. Repara, eu citei anteriormente que existem características em comum, né? Que vários autores se debruçaram sobre o tema e existem características em comum sobre esse tema. E essa questão vem realmente perguntar, tá, o que é comum então? Né? E aí você tem aí a resposta. Vamos ver as alternativas. A. Desloca a temática das atividades meio interessadas no porquê fazer para os objetivos e finalidades da organização interessados no como fazer. Tá errado, sabe por quê? Porque, veja bem, a APO, ela foca no fim, certo? A APO foca no fim, no resultado. Atividade meio não é por que fazer. Por que fazer é fim, tá? Atividade meio é como fazer. Então, se aqui tivesse desloca a temática das atividades meio, interessadas no como fazer, para os objetivos e finalidades da organização, interessados no porquê, estaria certo. Como ele inverteu, você desconsidera essa letra A. B. Constitui um modelo gerencial significativo da teoria neoclássica da administração. Certo, falei sobre isso há pouco. Identificando-se com o seu espírito pragmático e democrático. Pronto, acabou, não tem o que falar. Essa é a questão verdadeira, que é o que eu tenho falado até agora. Mas vamos entender também por que as outras estão erradas. Define as metas e responsabilidades dos gerentes. Já para aqui, né? Não é meta do gerente, é meta do subordinado, meta do departamento, etc. D. Divide a delegação da decisão para níveis mais altos da organização. Ora, errado também. Por quê? Se é o gerente que dá a meta para o subordinado, o gerente está em cima do subordinado no nível hierárquico. Então o gerente passa essa decisão, essa delegação de resultados, de o que ele espera, né?
pro subordinado passa para baixo da organização e não para cima, como está afirmando isso aí, dizendo que é nível mais alto. Então, incorreto. Essa questão aqui eu deixo para você resolver em casa. Vamos falar agora das características da APO. Lembrando que esse material você pode baixar no ADM Academy. Então, eu vou escrever aqui a palavra características. Características da APO, Administração por Objetivos. Vamos lá. A gente precisa se debruçar sobre 4. Primeiro, a APO ela é uma definição conjunta de objetivos. Em outras palavras, como já foi falado, o gestor ele trabalha em conjunto com o subordinado, com a equipe dele, com o departamento que ele coordena, para estabelecer os objetivos. Essa é a primeira característica da APO, né? Vai dar uma meta clara, vai dar uma meta mensurável, vai ajudar a promover o engajamento? Essa decisão é conjunta entre gestor e subordinado. Segundo ponto de característica, mensuração e controle de resultado. Então, veja bem, não se trata apenas de dar o objetivo e sair fora, mas sim de dar o objetivo e ficar de olho, observar se o que foi ali acordado entre os dois está de fato acontecendo. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma mensuração, um controle desses resultados. E aí você entende o seguinte: os objetivos devem ser quantificáveis, quer dizer, você tem que dar uma meta clara, né? Tipo, vai crescer quantos por cento, vai pegar quantos clientes a mais, no caso de ser isso, né? No caso de ser outro tipo de meta, você dá outro tipo de indicador de desempenho. Isso que a gente chama de indicador de desempenho. Os indicadores dentro da administração, dentro da contabilidade, são muito importantes. Então, o que é um indicador ou um padrão de desempenho, né? É quando você recebe algo que você precisa alcançar. Por exemplo, se você se reúne com o seu chefe e ele te fala assim, ó, você tem que vender 10 mil reais a mais esse mês. Esse 10 mil reais passou a ser o seu padrão de desempenho. Você fica olhando o tempo todo para ele para tentar desempenhar e chegar lá. É o padrão que você quer alcançar. É o indicador que você quer alcançar, certo? Então, esse indicador de desempenho, essa quantificação da meta, ela é importante dentro da APO. Beleza? Vamos prosseguir. Uma terceira característica, lembrando que eu estou falando de características que costumam, né, aparecer muito na prova, nas provas, tá? É a avaliação contínua. No caso, feedback também. Quer dizer, o tempo todo, né, a APO ela exige que o tempo todo esses planos que foram estabelecidos, eles sofram revisão, que o tempo todo haja ajustes conforme necessário, que o tempo todo haja o feedback, que é o que a gente chama também de retroalimentação. Muito utilizado, esse termo aqui ele é muito utilizado quando a gente estuda sistemas. Porque essa revisão, esse ajuste, essa retroalimentação vai ajudar a melhorar, né, o plano. A melhorar o que foi definido aqui em conjunto inicialmente, tá bom? E como quarta característica, eu cito o que já foi falado, né, anteriormente, mas que é importante a gente ressaltar aqui de novo, é o alinhamento, tá? É o alinhamento entre o objetivo individual, que é o objetivo da pessoa, com o objetivo organizacional, que é o objetivo da empresa, da organização, como um todo, tá? Então, não é só dar um objetivo para o subordinado fazer. Esse objetivo tem que fazer com que a organização também alcance os objetivos. E é interessante que tem questão que fala que a APO ela é rígida. Tipo assim, dei o objetivo e pronto, é isso e acabou. Não, eu dei o objetivo, mas agora eu vou mensurar, controlar o resultado, eu vou avaliar, eu vou dar feedback, eu vou estar o tempo todo tentando melhorar para um próximo planejamento. Então não é inflexível, não é rígida. Ela é flexível, ela é democrática, ela é participativa, ela sofre ajustes, tá bom? Beleza? Ok. E aí, eu trago para você mais questões. No que se refere ao processo de planejamento, julgue o item. Entre outras, são características da administração por objetivo o estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. Ué, eu já não fiz isso aqui? Peraí que eu acho que tá errado. Eu já respondi essa aqui, né, gente? Coloquei duplicado, não tem problema não, você já sabe que ela tá correta, né? Questão 5. A respeito do processo de planejamento, julgue o item. Na administração por objetivos, as metas são definidas em conjunto, beleza, pelo gerente e seus subordinados, beleza, e as responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados, que passam a constituir os indicadores ou padrões sobre os quais ambos serão avaliados.
Essa questão, ela está considerada como certa, tá? Pelo gabarito da banca. Mas eu acredito que ela poderia sim, se alguém for fazer uma análise mais apurada, ser, ela poderia ser contestada, anulada, ou até talvez o gabarito ser mudado, embora ela é mais passível de anulação do que de outra coisa. Por quê, né? Porque, veja bem, ele fala assim, na administração por objetivos, as metas são definidas, perfeito, em conjunto, ok, pelo gerente e seus subordinados, ok, e as responsabilidades são especificadas, aí ele coloca aqui, para cada um. Quando você estuda, é muito comum que você estude e que não seja para cada um, seja as metas definidas para o subordinado. Só que aqui ele traz a palavra responsabilidades, tá? Responsabilidades. E o que significa isso? O subordinado, ele tem a responsabilidade, ele recebe sim uma responsabilidade, que é a responsabilidade de atingir aquela meta que foi dada para ele. Só que o gerente também tem uma responsabilidade, que é entregar para o subordinado tudo que ele precisa para poder trabalhar. Porque se ele só cobra e não entrega nada para ele, do que vai adiantar? Ele não está ajudando o cara de fato a alcançar o objetivo que precisa ser alcançado, tá bom? Só que aqui tem mais um porém. Ele fala que os indicadores, né, em função dos resultados esperados, que passam a constituir os indicadores ou padrões de desempenho sobre os quais ambos serão avaliados. E aí você pode questionar, por quê? Porque o indicador de desempenho, ele, apesar de ter a responsabilidade dos dois, o indicador de desempenho, ele é para o subordinado, entende? É para ele fazer, é para ele acertar, é a meta dele, entende? Então, você pode ter quem ache isso aqui como quando ele fala para ambos, fala que isso aqui pode estar errado, entendeu? E realmente existe uma brecha aí para isso. Existe uma brecha para estar errado. Então, tome cuidado. Se eu errasse essa questão, eu entraria com um recurso, né? Para tentar anular essa questão, porque ela é passível sim de anulação. Mas, para todos os efeitos, como o subordinado e o gerente estão juntos nessa, tá? Então, eu colocaria. A banca colocou como certo e a inclinação ela é mais para ser certo mesmo. A inclinação é mais para ser certo. Beleza? Vamos lá. Questão 6. A administração por objetivos é um modelo de gestão criado por Drucker, certo, nos anos 50. Ok, foi 54, então confere, que define a busca por atingir os objetivos da empresa. Certo, os objetivos da empresa, não só da empresa, né, mas também dos subordinados. Das alternativas a seguir, qual descreve corretamente as características dos objetivos? Aí coloca ser focado em uma atividade, ser mensurável, não depender de período de tempo, ser inflexível, ser focado em pessoas. Se você viu que a gente estudou aqui, gente, ser mensurável é característica do objetivo. Você não pode colocar um objetivo que não pode ser atingido. Ele pode ser focado numa atividade ou não. Ele normalmente vai ter um prazo, né? Lá vai ter um prazo. Não é um objetivo que não tem prazo, né? Ele vai ter um prazo, ele depende de um período de tempo. Ele não é inflexível, né? A gente já falou que ele não é. Ele é flexível, ele pode mudar. E é focado em pessoas? Não é focado em pessoas, né? A gente é focado em resultados, tá bom? O objetivo é focado em resultados. Então, a correta seria ser mensurável, porque todo objetivo precisa ser medido, controlado, ter um indicador de desempenho, é aquilo que a gente já falou. Agora vamos falar das vantagens. Lembrando que você pode baixar esse material se você for aluno do ADM Academy. Quais são então as vantagens da APO? Vamos lá. Vou citar para você 5 vantagens. Primeiro, a APO ela traz clareza, tá? Clareza onde? Clareza nos objetivos. O que significa que as metas, elas são metas específicas. Quando você dá um objetivo, ele é um objetivo específico. O cara sabe o que ele tem que alcançar, tá? E por ter essa meta específica, existe essa clareza, existe uma facilidade de avaliação, facilidade de mensuração, facilidade de controle de avaliação, tá? Vou colocar aqui, facilidade de controle, que já engloba tudo isso aí. Segundo ponto, como os funcionários eles são consultados, existe um aumento de motivação. Porque os funcionários, os subordinados, eles são consultados sobre as próprias metas que eles devem bater. Então, eles em conjunto ali escolhem o que vai ser melhor para eles, né? Então, essa participação dos colaboradores, ela promove engajamento. Esse engajamento promove a motivação deles para bater as metas. Terceiro ponto. Aqui você tem uma avaliação objetiva. Quer dizer, não é uma avaliação pelo disse-me disse, eu acho. Não, por quê? Porque existe uma clareza na meta, então existe um indicador de desempenho, né? Existe um indicador de desempenho que ele é claro, quanto a pessoa tem que acertar, então ele é justo, né? Então, é possível medir
o desempenho com justiça, porque o desempenho é medido por um avaliador que foi dado na hora da conversa lá entre o gerente e o subordinado. 4. Melhoria contínua. Ou seja, lembra que eu falei que o tempo todo tem revisão? O tempo todo esses planos que são dados, eles são revisados. Então, eles são o tempo todo adaptados. Adaptação. O que significa que o tempo todo vai estar melhorando, vai estar sendo sempre melhor, porque está o tempo todo sendo controlado, revisado, avaliado, acompanhado. E, como quinta vantagem, existe uma sinergia. Sinergia organizacional. Como assim, né? Bom, lembra que eu falei que existe o alinhamento, está aqui o objetivo da organização, e está aqui o objetivo dos indivíduos, o objetivo das pessoas, dos departamentos, das posições. A partir do momento que eles estão alinhados um com o outro, esse alinhamento ele gera essa sinergia, ou seja, os indivíduos estão trabalhando para alcançar os objetivos da organização. E a organização possibilita que, quando esses indivíduos alcançarem os objetivos dela, eles também alcancem os seus. Isso é sinergia organizacional. Isso aqui promove o tal do alinhamento estratégico. Vou até escrever aqui. Alinhamento estratégico. Beleza? Tem pegadinha que fala assim, tem questão que quer pegar o cara, né? Ele fala assim, não tem sinergia. Os objetivos não estão alinhados. Ou fala que os objetivos são desconectados um do outro. Se falar isso, já está errado. Beleza? Ok? Vamos prosseguir? Material que você pode baixar, tá? E a gente tem mais uma vez exercícios. E eu vou deixar esse 7 para você, que ele é grandão, né? Para você pensar em casa. E vou responder o 8º e o 9º. Vamos lá. Quanto ao planejamento estratégico nas organizações, julgue o item. Entre as vantagens da administração por objetivo, encontra-se o maior envolvimento dos empregados. Certo. E o desenvolvimento de metas e objetivos mais assertivos. Correto. Nem o que falar, foi o que eu falei na aula. Questão 9. Na APO, os objetivos dos vários departamentos ou gerentes envolvidos devem ser estreitamente correlacionados. Correto, tá? A gente já falou sobre isso o tempo inteiro. Vamos falar agora das críticas. Lembrando que você pode baixar esse material se você estiver no ADM Academy. E como sempre, eu vou escrever aqui críticas da administração por objetivos. Aqui também eu tenho 5 críticas para fazer. Primeiro, foco excessivo no curto prazo. O que acontece, né? Quando o gerente senta com o subordinado, pode ser comum que ele queira as coisas para ontem. Então, eu vou te dar essa meta aqui, mas essa meta ela não é para ser alcançada daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Essa meta é para ser alcançada em 1 mês, em 1 semana. Então, esse foco excessivo em curto prazo, ele acaba sendo criticado e acaba sendo uma desvantagem da APO, beleza? Vamos lá. Vou até escrever isso aqui. Vou escrever assim, ó. Pode priorizar resultados imediatos, beleza? Vamos lá. Número 2. Desvantagem crítica número 2. Risco de coerção. Como assim? Cara, nesse estabelecimento de metas, pode ser que o gerente, ele meio que pressione, né? Tipo, tô aqui, eu sou o gerente, tá aqui o subordinado. Pode ser que o gerente, que eles têm que estabelecer essas metas em conjunto, né? Só que tem gerente que ele é, sabe? Não, isso aqui, ele coloca uma meta, o subordinado fala, não, dá para alcançar isso aqui. Ele fala, não, vamos alcançar mais isso aqui, vamos alcançar mais. Não, mas assim, pelo que o subordinado que está fazendo o trabalho dele fala, pelo que eu entendo, isso aqui é uma meta mais realista. E o gerente fala, não, mas eu não quero essa meta. Você precisa alcançar pelo menos o dobro disso aí, não aceito menos. Então os dois sentam e parece que estão estabelecendo em conjunto a meta, mas na verdade o gerente está pressionando, fazendo coerção, né? Aí sendo autocrático, estabelecendo o que ele acredita que tem que ser. E aí acaba não sendo essa democracia. Acaba não sendo essa participação de fato comum entre o gerente e o subordinado. Acaba sendo mais uma pressão do gerente para com o subordinado. Então existe esse risco, tá bom? De coerção. Vamos lá. 3. Tendência a metas fáceis. Não é só o risco do gerente exagerar, mas é também o risco do colaborador, né? O colaborador jogar para menos. Colaborador, vou colocar aqui, jogar para menos, que para mim faz mais sentido, tá? Como assim jogar para menos, né? É tipo assim, assim como é possível que o gerente jogue para mais,
faça coerção para ele aceitar uma meta, um objetivo maior, é possível que o subordinado fale, não, eu não consigo alcançar tudo isso aqui não. Bom, vamos deixar isso aqui mais light, mais simples. Então existe a possibilidade do subordinado puxar para baixo a meta, né? Ou seja, nem tão para cima, nem tão para baixo. Tem que ter ali algo que seja realmente factível, mensurável, que melhore a organização como um todo. Mas existe a tendência de simplificar do subordinado, e se o gerente também aceitar o subordinado botar a meta dele sem uma contrapartida, essa meta pode ser muito aquém do que de fato poderia ser, né? Vamos lá. 4. Conflito entre objetivos. Como assim, papai do céu? Lógico, olha. Lembra que eu falei que existe o objetivo organizacional e também existe o objetivo do subordinado, o objetivo individual. E lembra que eu falei que esses objetivos precisam estar alinhados, tá? Ó, alinhados. Só que é possível que esses objetivos estejam, vou colocar aqui, ó, objetivos individuais. É possível que esses objetivos estejam, ó, desalinhados. De um lado, o objetivo da organização, do outro, o objetivo individual, e os dois não estão convergindo, e sim divergindo. Esse conflito pode existir e isso é uma desvantagem. E como quinta desvantagem, como quinta crítica, ênfase em resultados mensuráveis. Ué, mas por que isso é um objetivo, professor? Por que isso é um objetivo? Porque, gente, nem tudo pode ser medido quantitativamente. Nem tudo é número, nem tudo é meta. Existem aspectos do trabalho que não é quantitativo, que é qualitativo, que é difícil de você medir. Como é que você mede que é um bom trabalho? Não é só pela parte quantitativa, existe também a parte qualitativa. Já ouviu falar, né? Ah, tá aqui, dois pedreiros constroem um muro. Constroem o muro, um constrói rapidão, o outro demora mais. E aí os dois terminam o muro, os dois são eficazes. Pronto, os dois terminaram o muro, legal. Dá para ver, dá para quantificar. O muro tem tantos metros de largura, o muro foi gastando de material, foi gastando. Dá para fazer. Só que quando você vai olhar o trabalho de um, que terminou mais rápido, foi um trabalho porco, um trabalho que ficou torto, um trabalho que não está forte, não teve fundação suficiente, não enterrou o muro direito no chão para ele ficar fixo. Então, você tem aspectos do trabalho que é muito difícil de medir. Então, essa ênfase demais no quantitativo pode ser uma desvantagem também. Beleza? Vamos lá. Questão número 10. A administração por objetivos é uma importante ferramenta de planejamento, desenvolvida com o intuito de envolver todos os membros da organização na definição dos objetivos. Entretanto, algumas desvantagens ou dificuldades na aplicação da ferramenta limitaram sua difusão e continuidade de uso. Assinale a opção que pode ser apontada como uma das principais dificuldades no uso dessa ferramenta. Então, ele quer saber desvantagem, né? Então, quando a gente avalia isso aqui, ó, vou avaliar de baixo para cima, tá? Letra E. A impossibilidade de estabelecer medidas de desempenho. Pelo amor de Deus, não é impossível, né? A gente já viu que não só é possível, como é necessário. Então tá errado. Letra D. A perda da capacidade de resposta às alterações do ambiente externo. Isso aqui não tem nada a ver. Seja com ou sem administração por objetivos, a empresa ainda pode responder às alterações do ambiente externo. Ponto e acabou. C. A dificuldade de discriminar. Tá errado, né? Vou marcar aqui. Discriminar. Errado. C. A dificuldade de discriminar as responsabilidades e autoridades. Não tem dificuldade nenhuma. O cara senta com o subordinado e ambos definem essa responsabilidade. Quem vai fazer o quê? Quanto que vai ter que acertar, quais são as metas, então não há dificuldade aqui. B. O desestímulo causado ao funcionário devido ao aumento de responsabilidades. A gente já viu que quando o funcionário ele é ouvido e ele é estimulado, ele é motivado, ele se torna engajado. Portanto, isso aqui está errado. A. O esforço no curto prazo, em detrimento do longo prazo. Então, esse aqui é o correto. Por quê? Porque a administração por objetivos tende a ser muito imediatista, tá? E isso acaba sendo uma desvantagem. Próximo, questão 11. O modelo de gestão baseado na administração por objetivos apresenta muitas vantagens. Dentre elas, o estabelecimento de prioridades e a maior sinergia para o alcance dos objetivos. Beleza. Contudo, a administração por objetivos apresenta uma desvantagem. Qual é essa desvantagem? A saber, a ênfase no desempenho e não nas pessoas, a falta de metas claramente definidas, a insuficiência de indicadores de desempenho, a limitação dos mecanismos de controle, a falta de alinhamento das tarefas e atividades.
Bom, se a gente for reparar isso aqui, por exemplo, letra E, falta de alinhamento entre as tarefas e atividades. Essa falta de alinhamento ela não existe, tá? É justamente para trazer o alinhamento que entre a organização, o estratégico e operacional, que a APO ela ajuda, né? Ela traz essa possibilidade. B, a limitação do mecanismo de controle. Não existe limitação, porque os mecanismos de controle são utilizados. C, a insuficiência de indicador de desempenho. Pelo contrário, existem indicadores de desempenho e eles são suficientes. B, a falta de meta claramente definida. Não existe falta de meta claramente definida. Isso é justamente uma vantagem da APO, né? B, a ênfase no desempenho e não nas pessoas. Por que que essa aqui é a correta, tá? Por que que é a correta? Por que que ela é uma desvantagem? A ênfase no desempenho foca no quantitativo. Desempenho é quantitativo. E as pessoas, é muito difícil medir como elas se sentem. Então, as pessoas, ela é o quê? Ela é uma parte qualitativa da organização. Então, eu já falei anteriormente, acabei de falar, né? Que é comum focar no quantitativo e esquecer o qualitativo. Isso é uma desvantagem, tá? Por isso que a letra A é a correta. E aí a questão número 12 você faz aí na sua casa, beleza? Lembrando que esse material aqui, a gente vai começar agora a implantação da APO. Lembrando que esse material, ele tem, você pode baixar na DM Academy, e ele tem todos os exercícios e também tem o gabarito, beleza? Vamos prosseguir. Algo que costuma cair muito é como acontece a implantação da APO, né? Como que se dá, né? Como é que dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, o que quer que seja, essa APO, ela é implantada para ter toda essa dinâmica entre gerentes, subordinados, seus departamentos, etc. Existem 5 passos. Vou colocar aqui, passo 1. Qual é a primeira coisa a se fazer, né? A primeira coisa a se fazer é um planejamento estratégico. Ah, vamos implantar a PO. Então, a primeira coisa a fazer é o planejamento estratégico. É aqui que vai definir as metas organizacionais. Ou seja, as metas para a organização como um todo, beleza? Legal, agora que eu sei o que a organização quer alcançar, agora eu vou para o passo 2. O passo 2 é estabelecer metas específicas. Por quê? Porque primeiro eu coloquei metas globais, metas da organização como um todo. Agora eu preciso especificar essas metas, ou seja, eu preciso dar a meta para, né, metas para cada departamento ou indivíduo. Então agora eu vou fazer metas mais específicas. Depois que eu estabeleci a meta geral e metas específicas, agora, como um passo 3, eu vou atribuir responsabilidades. O que significa que eu vou dizer os papéis de cada um, ou seja, qual é o que cada um, né, que cada um vai fazer, né? E vou estabelecer quais são os indicadores de desempenho para cada departamento, para cada setor. E então vou para o passo 4, que é fazer o monitoramento e controle. É aqui que eu vou acompanhar o que está sendo feito. É aqui que eu vou avaliar o que está sendo feito. E aí, por último, mas não menos importante, passo 5, eu vou dar o feedback do que eu estou vendo para o departamento, para os funcionários e vou fazer ajustes, melhorar, certo? É a retroalimentação. Lembrando que a APO é participativa, né? Ela não é autocrática, ela não é unilateral. Isso costuma cair bastante em prova. Isso que você está vendo aí são os passos para a implementação da APO. E aí existem algumas questões para você fazer. Questão 13, questão 14 e questão 15. E eu vou deixar para você fazer em casa. Bate print da tela e tenta fazer em casa. O gabarito está aí no final do material. Eu vou responder essa questão 14 aqui só para a gente, né, dar uma treinada. Então vamos lá. A administração por objetivos trata-se de uma metodologia de gestão que envolve a definição de metas e objetivos comuns entre gerentes e colaboradores, com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa. Analise os itens abaixo entre verdadeiro ou falso, indicando qual corresponde à aplicação da APO. Então, desses aqui, o que é a APO, né? O que é a APO? Vamos lá. Definir os objetivos do negócio é APO? Verdadeiro. Lembra? A implementação da APO passa
por definir o planejamento estratégico, que são as metas globais, as metas da organização como um todo, ou seja, as metas do negócio. Estabelecimento de metas mensuráveis e alcançáveis para os colaboradores. Isso é APO? Claro, tem que ter meta. E as metas precisam ser alcançáveis e mensuráveis. Monitoramento do progresso dos colaboradores e intervenção quando necessário. Perfeito. Vai ter que monitorar e vai ter que dar o feedback, vai ter que fazer o ajuste, como a gente falou aqui. Avaliação dos tempos e movimentos colaborativos. Isso aqui não tem nada a ver, mas avaliação de tempos e movimentos, para título aí de curiosidade, isso aqui é lá da administração científica, tá? Então, se você estudou aí TGA, você sabe que isso aqui é administração científica, não é APO. Portanto, tá errado. Portanto, a sequência é VVVF, que é a letra A, beleza? Aí as outras aí, questão 15, você faz em casa. E aí, para a gente finalizar isso aqui com mais algumas questões, eu quero te lembrar o seguinte: a APO não são, são o que costuma cair, né? Tipo, quando tá errada a questão, pegadinhas, né? A APO não é meta unilateral, já te falei várias vezes. A APO não foca em eficiência, foca em eficácia, porque eficiência é meio e eficácia é fim. E a APO é justamente a administração por objetivos, ou seja, alcançar o objetivo, alcançar o fim. Os objetivos não são desconectados, não existe ausência de revisão, pelo contrário, revisão, ajuste, feedback está presente. E não é ênfase apenas nos números, existe também uma parte qualitativa que é importante para a APO. Aí eu quero te trazer aí para a tela, questão número 16. A administração por objetivos busca o estabelecimento de metas de forma participativa, visando resultados pactuados. Assinale a alternativa correta. A. Admite que metas sejam impostas de modo unilateral. Errado, né? Não pode ter meta unilateral. B. Pressupõe que os colaboradores colaborem na definição de metas, fortalecendo o comprometimento com os resultados. Isso aqui já está corretíssimo. Pronto, essa é a resposta, né? O colaborador, ele colabora quando vai ser estabelecida uma meta para ele mesmo. C. Elimina qualquer forma de acompanhamento. Errado. D. Concentra o processo em avaliações informais, sem padronização de objetivos. Erradíssimo, tá bom? Não tem coisa, gente, que não dá nem para comentar, né? Tipo, por que eu vou comentar isso aqui? Tá na cara. Questão 17. No que se refere à administração pública, julgue o item. Na administração por objetivos, o foco é direcionado para as finalidades da organização, priorizando-se a eficácia em detrimento da eficiência. Correto. O foco é a eficácia e não a eficiência. 18. No que concerne à administração por objetivos, julgue o item a seguir. A APO trabalha com o conceito de objetivos departamentais desconectados entre si. Pelo amor de Deus, né, gente? Desconectados entre si, a gente já conversou sobre isso. Questão errada. Em relação à administração por objetivos, julgue o item. Embora haja uma contínua avaliação de planejamento estabelecido na APO entre gerentes e subordinados, a sua natureza rígida impede que haja uma revisão. A gente já falou que não existe essa natureza rígida, que a APO pode sim sofrer revisão, portanto está errado. E aí você também tem o gabarito, tá vendo? Das questões para você ver. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que você acerte todas as questões de APO no seu concurso. A gente se vê numa próxima oportunidade.